Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então eu vou adiantar um pouco os assuntos aqui e vou continuar falando da questão do romantismo e tal. Por quê? Porque eu pretendo ou no fim deste mês ou até no máximo a primeira semana do mês de março, eu pretendo fazer assim uma semana para ler todos aqueles romances indianistas. Então eu vou ler o Birajara, o Iracema e o Guarani do Alencar. Então, justamente por conta disso, eu resolvi dar uma corridinha aqui para poder chegar na questão indianista e depois para a gente ver como que isso aparece refletida naqueles romances. Bom, o indianismo ele se consolida no Brasil. Ele já era a temática indianista ela já estava presente lá desde da poética Árcade, como a gente veio vindo aqui observando ao longo desse projeto, mas ela se consolida de fato e ganha uma força uma força estética, não é, uma qualidade estética admirável na figura lá do Gonçalves Dias quando a gente pensa na poesia e do Alencar quando a gente pensa na prosa. Porém, antes de surgir lá o Gonçalves Dias, surge uma outra figura que é o sujeito de quem nós vamos falar hoje, que é o tal do Firmino. Para fazer esse vídeo, eu estou me baseando sobretudo no livro do professor Wilton aqui da UFSCar, que é lá o Poeta Sem Livro e a Pietà Indígena. Então, caso esse assunto lhe interesse, eu sugiro que você leia este livro, porque ele traz uma análise muito interessante das obras que eu vou da obra que eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês. Mas enfim, então hoje a gente vai falar de um nome que, apesar dele ser extremamente importante para a construção de uma das principais temáticas do universo romântico brasileiro, que é lá a questão do indianismo, é uma figura extremamente marginal ao cânone, sobretudo porque toda a sua obra poética se resume basicamente a 11 poemas que nunca foram publicados em livro. Esse sujeito ele sempre publicou as suas obras em jornais e essa é uma das razões, segundo lá a tese defendida pelo Wilton, pelas quais o Firmino ele acabou se tornando essa figura essa figura esquecida pela história literária brasileira. Então, antes da gente entender como que esse sujeito entra na jogada, eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho a noção de cânone e a sua importância para o século XIX, né? Porque essa importância do cânone tem muito a ver com aquela mudança na perspectiva do papel da história que eu venho comentando desde lá do primeiro vídeo sobre essa questão do romantismo, que é justamente a ideia de que a história universal ela é construída a partir das histórias individuais de cada país, segundo a perspectiva alemã, que trabalhava mais com a questão de cultura, contrapondo-se à ideia francesa, que trabalhava mais com a ideia da sociedade. Eu estou correndo por isso, porque com esse assunto, porque como eu disse para vocês, eu já tratei bastante desse tópico aqui nesses meus vídeos. Mas enfim, o fato então é que, para que haja essa ideia da construção da história, surge então um sistema que visa basicamente eleger algumas produções discursivas, sejam elas literárias ou não, artísticas ou não, que de certo modo vão ajudar a compor essa imagem do país. E é justamente esse sistema que a gente, grosso modo, pode chamar ali, então de cânone. E é justamente nesse momento, a partir da seleção das obras que vão entrar para o cânone de cada país, que a gente começa a observar as especificidades culturais frente à história universal. O que significa que é a partir desse momento que começam então a se definir alguns elementos característicos de cada cultura e de cada literatura, naquilo que o Machado de Assis vai chamar lá de cor local, naquele ensaio que eu já citei aqui umas 500 vezes, que é o instinto de nacionalidade. Mas o fato então é que no caso da literatura do Brasil, os grandes temas que vão ser definidos para tentar, digamos, retratar a nossa cultura e a nossa sociedade vão ser a natureza tropical e o indianismo. Quando a gente pensa no romance romântico brasileiro, é sempre bom a gente lembrar daquilo que o Antônio Cândido diz, que o nosso romance romântico ele tem um descritivismo que seria próprio mais dos romances realistas, sobretudo porque o romance romântico brasileiro
tem essa ideia da ânsia topográfica, que é essa necessidade premente de poder descrever a selva com o romance indianista, a cidade com o romance urbano e o campo com o romance regionalista, que são 3 tipos de romance que vão perspassar toda a nossa literatura. Até hoje a gente sente alguns ecos desses tipos de romance dentro da nossa literatura. Mas o termo indianismo, ele é um termo que ele só surge lá no século XX. No século XIX não se falava em indianismo, se falava em americanismo. Por quê? Porque o Gonçalves Dias, quando ele lança lá o Primeiros Cantos, que é o livro dele, o livro de estreia dele em 1846, o livro ele é dividido em 3 partes. Então você tem lá o Poesias Americanas, o Poesias Diversas e os Hinos. Então poesias americanas são aquelas que, de certo modo, são textos que se propunham a retratar e a dialogar com o universo indígena. E esse termo de americanismo vai ser tão importante que quando, em 1875, o Machado de Assis publica aquele que é considerado o último livro indianista do século XIX, ele dá o nome de Americanas, que são as poesias dele lá e tal. Porque eu não sei se você sabe, mas o Machado de Assis, além de romancista, além de contista e além de crítico literário, etc., ele também foi poeta. Mas enfim. Então você tem, para a importância da Constituição do cânone brasileiro, você tem esse primeiro dado, que é justamente o aparecimento do americanismo ou indianismo, que, quando a gente pensa na poesia, tem a figura lá do Gonçalves Dias, que é o cara que a gente vai falar no próximo vídeo. Quando a gente pensa na prosa, surge lá a figura do Alencar, que consolida o indianismo, primeiro com a polêmica com o Gonçalves de Magalhães, lá acerca da Confederação dos Tamoios, em 1856, que eu comentei no vídeo anterior a esse, e depois ele consolida o indianismo com a publicação do Guarani a partir de janeiro até abril de 57, com o fim lá da polêmica sobre a Confederação dos Tamoios. Mas enfim, pois bem, antes, porém, de aparecer o Gonçalves Dias na poesia e o Alencar na prosa, já havia a figura do Firmino Rodrigues da Silva, que é o cara de quem nós vamos falar hoje. Então vamos devagar aqui. O Firmino, ele era aquilo que o Joaquim Nabuco chamava de pobre inteligente, que é aquela pessoa que nasce nas camadas mais baixas da sociedade e só encontra a maneira de ascender socialmente por meio do estudo. Então, nesse sentido, ele vai estudar direito, e no curso de direito, o Firmino vai ter um professor, né, que vai ser muito importante dentro da formação dele, que vai influenciar muito o Firmino, e esse professor se chamava Francisco Bernardino Ribeiro. O Francisco Bernardino Ribeiro, vulgo Mestrinho, ele entrou na universidade com 16 anos, se formou com 19 e se tornou professor aos 21. Ou seja, né, isso é um tapa na nossa cara. Mas enfim. Então, só que tem um problema. Em 1822, o Mestrinho morre, né? E por conta disso, o Firmino fica extremamente abalado com a notícia da morte do Mestrinho. E justamente por conta disso, o Firmino vai escrever um dos poemas mais importantes da história da nossa literatura. O poema, ele é um poema extenso, mas ele tem um nome horrível, que é Nênia. Olha o nome, Nênia. A morte do meu bom amigo, o doutor Francisco Bernardino Ribeiro. Então percebe que é um nome horrível, né, para o poema, mas ainda assim é um poema extremamente importante dentro da história da nossa literatura, porque justamente vai ser nesse poema que vai se construir essa ideia do universo indianista. Pois bem, em 37, então, o tal do Bernardino, ele se forma e ele vai para o Rio de Janeiro. Estando no Rio de Janeiro, ele vai, perceba, para que uma pessoa se inserisse na estrutura de poder do Brasil do século XIX, haviam duas vias, né, de se inserir nesse sistema de poder. Ou a pessoa trabalhava para a imprensa,
ou a pessoa trabalhava como funcionário público. Então, de 1836 a 1840, se não me engano, o Firmino ele vai escrever para um jornal que vai ser a base do Partido Comunista aqui no Brasil, não, do Partido Conservador aqui no Brasil. E por incrível que pareça, para nós, hoje em dia, não é? Os jornais do Brasil do século XIX, eles eram extremamente partidários. Por incrível que pareça, os políticos, eles meio que compravam os jornais para trabalhar em seu serviço. Não que isso, enfim, não enfim, isso é uma coisa absurda pra gente hoje em dia, no século XXI, mas a gente tem que lembrar que isso acontecia no século XIX. Então, era uma época totalmente diferente dessa época que nós vivemos hoje em dia, não é mesmo? Mas, enfim. Então, haviam basicamente 3 grandes jornais dentro da sociedade carioca daquela época. Você tinha o Jornal do Comércio, que encerrou as atividades agora em 2016, né? Então, percebe que 2016 foi um ano derradeiro. Então, tinha o Jornal do Comércio, que era um jornal a favor do governo. Tinha o Diário do Rio de Janeiro, que é um jornal que nasce conservador, depois ele vira liberal, depois ele volta a ser conservador. E você tem o Correio Mercantil, que é onde o Machado lá vai trabalhar, que nasce liberal e depois se torna conservador. Pois bem, enquanto o Firmino trabalhava lá para esse jornal, que vai ser a base do Partido Conservador, como eu disse para vocês, ele vai se envolver ali com a chamada Trindade Saquarema, que era um grupo extremamente conservador e tal. E é justamente por conta disso que ele vai ser convidado a escrever em um jornal direitoso, né, um jornal conservador, chamado lá O Brasil. E é justamente nesse jornal que ele vai publicar em 16 de março de 1841, ele vai publicar lá o Nênia, né, que havia sido escrito em setembro, que havia sido escrito em setembro de 1835. Então perceba que há esse ato temporal e só em 41, então, é que ele vai publicar nesse jornal o poema. Agora o curioso, ele nunca publicou livro. Ele publicou 11 poemas. 12 mais um aparece com o título diferente, mas enfim, o poema é basicamente o mesmo. Ele publicou 11 poemas. Desses 11 poemas, 7, se não me engano, eram poemas que se referiam ao tal do Francisco Bernardino. Né? Então, e perceba que a relação dos dois era tão próxima que quando nasce o filho do Firmino, o nome que ele dá é de Francisco Bernardino para a criança. Mas enfim. Então, em março de 41, ele publica lá, né, no Brasil o Nênia. Aí, em abril de 41, para comemorar a coroação do imperador, há uma queima de fogos no Rio de Janeiro. Só que essa queima de fogos acabou gerando um incêndio e morreu várias pessoas e tal. Você procura lá na Biblioteca Nacional, você encontra as notícias até hoje. Tinha um jornal, na época em que isso aconteceu, tinha um jornal no Rio de Janeiro, de um camarada chamado Paula Brito, que depois vai ter outro jornal muito importante chamado A Marmota. O Paula Brito, ele tinha um jornal muito interessante, muito engraçado, chamado A Mulher de Simplício ou a Fluminense... Como é que é? A Mulher de Simplício ou a Fluminense Exaltada. Esse jornal, ele dava as notícias em verso. E em abril, quando eles vão dar a notícia sobre esse incêndio, o texto que sai publicado lá na Fluminense Exaltada, a notícia já faz referências a esse texto lá do Firmino. Então perceba que um mês depois, ou nem um mês depois, você já tem ali esse texto entrando em um sistema literário. Pois bem, em agosto desse mesmo ano, um cara chamado Joaquim Norberto, ele publica um livro chamado Modulações Poéticas. E esse livro chamado Modulações Poéticas,
ele sistematiza basicamente a história da literatura brasileira. E dentro desse livro tem um textinho, o prefácio desse livro, se chama O Bosquejo da História da Poesia Brasileira. E nesse texto chamado Bosquejo da História da Literatura Brasileira, o Joaquim Norberto, ele sistematiza, ele delimita pela primeira vez, como eu disse para vocês, essas noções de períodos literários dentro da história da literatura brasileira. Isso em agosto de 41. O texto do Firmino foi publicado em março de 41. E o texto do Firmino já aparece citado como uma das referências incontornáveis para a compreensão da história da nossa literatura. Então você perceba que em um espaço de tempo muito curto, você tem aí a inserção desse texto dentro de um cânone já no século XIX. Né? Aí em 44, o romantismo brasileiro ele se articula basicamente em torno de 3 revistas. A revista Niterói, né, da qual eu falei um pouquinho no vídeo anterior a esse, a revista Guanabara e a revista Minerva. A revista Minerva, em 44, ela vai publicar uma edição especial sobre o tal do Bernardino lá. Nesse texto, nessa edição especial, aparece uma biografia escrita pelo pai do Bernardino, um ensaio escrito por um sujeito que agora eu não me lembro o nome, e já aparece o poema do Firmino. Então perceba que o poema ele vai ganhando, ele vai crescendo dentro do circuito literário brasileiro. Em 49, o Álvares de Azevedo ele vai fazer um discurso e ele faz várias referências a esse texto do Firmino. Em 56, em uma daquelas cartas que o Alencar manda para o jornal para poder criticar a Confederação dos Tamoios, ele já exalta as qualidades poéticas, ele já diz que o Firmino era um cara extremamente original. Então você perceba que não foi qualquer pessoa que foi lá e falou do tal do Firmino. Foram pessoas assim, foram nomes de peso dentro da história da nossa literatura que de algum modo renderam homenagens e elogios às qualidades de poeta do Firmino, sobretudo por causa de um poema. Então perceba que por causa de um poema o cara se introduz na história da literatura e depois ele desaparece do mapa. Então perceba que começam evidentemente, por conta dessa questão toda da inserção rápida, quase instantânea do Firmino dentro da história da literatura brasileira, ao que as pessoas começam a perceber uma série de influências por parte lá do Gonçalves Dias. Tanto que quando o Gonçalves Dias lança o Primeiros Cantos, o Firmino faz uma resenha no jornal e meio que passa a bola, fala, nossa, esse cara ele pode continuar aquilo que eu comecei. Ele não diz com essas palavras, mas ele basicamente vai, digamos, passar a bola da vez ali para o Gonçalves Dias para que ele possa então continuar, não é, essa temática indianista. Em 88, só para poder finalizar essa questão das datas e tal, o Silvio Romero faz a primeira análise do poema. Depois dessa primeira análise, o poema desaparece. Por 2 motivos. Primeiro, porque o cara nunca publicou um livro, né? Ele nunca se preocupou em reunir esses poemas essa obra poética dele em livro. E segundo, por causa do aparecimento do Gonçalves Dias, que por mais que seja que tenha qualidade o texto do Firmino, ainda assim quem vai, digamos, alcançar o ápice da estética romântica dentro desse tema do indianismo vai ser lá o Gonçalves Dias. Bom, o poema, então, o Nênia, a morte do meu bom amigo, doutor Bernardino, etc. O poema, então, ele vai se articular em torno da questão da Pietà, que é aquela ideia do sofrimento da mãe diante da morte do filho. Né? O poema ele vai se articular em torno dessa questão. E o curioso é que o poema ele vai falar da história dessa mãe que vai estar chorando a morte do filho.
E essa mãe é uma índia. E mais do que isso, essa mãe é uma índia chamada Niterói. Então agora vamos com calma, porque esse nome Niterói é um nome muito importante. Em 1822, tem um cara, um padre, que ele foi inclusive um dos fundadores do Instituto Histórico Brasileiro, um padre chamado Januário da Cunha. Ele lança um texto, né, uma titanomaquia, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma espécie de teogonia brasileira, não é? Ele vai falar basicamente da briga entre os deuses e tal. O nome desse livro é Niterói, Metamorfose do Rio de Janeiro. E nesse livro do padre lá do Januário da Cunha, você tem a história desse índiozinho chamado Niterói, que é um homem, filho de um deus, e esse deus, que era pai do Niterói, tentou matar Zeus. Zeus acaba descobrindo, acaba matando o pai do Niterói e acaba exilando esse menino a pedido da mãe. Niterói era filho de Atlantis, não me lembro mais, mas enfim. E a pedido da mãe, Zeus acaba não matando a criança, mas exilando ela aqui no Brasil. Pois bem, acontece que quando o Niterói cresce, ele resolve se vingar, ele resolve vingar a morte do pai. Ele começa então a juntar pedras para poder jogar em Zeus e matá-lo. Só que Zeus acaba descobrindo, lança um raio em Niterói, e quando o raio atinge Niterói, ele cai. E quando ele cai, ele se transforma, o corpo dele se transforma no Corcovado. Então você perceba que tem essa ideia, né, do nome Niterói, já tem essa importância desde lá do passado. Em 32, quando Gonçalves de Magalhães inicia lá o romantismo realmente, ele lança lá o livro de poesias dele, e numa das poesias tem um índio chamado Niterói, que vai libertar o Brasil do domínio dos portugueses. Aí em 36, você tem, na verdade ele lança esse livro de poesias antes de fato abraçar as ideias românticas, né? Esse livro de 32 era um livro de poesias mais voltado para o universo Arcade. Mas enfim, em 36, quando o Gonçalves de Magalhães lança lá a revista que vai dar início ao romantismo aqui no Brasil, o nome da revista é Niterói. Então perceba que o nome Niterói, essa palavra Niterói, ela é importante então para a construção de uma identidade do Brasil. Uma ideia de país se forma em torno desse nome Niterói. Então perceba que quando o Firmino coloca esse nome dentro do seu texto, ele estabelece um diálogo com uma tradição que já estava consolidada. Pois bem, então nós temos essa mãe índia chamada Niterói que está chorando a morte do filho. Então você tem um poema que começa com esse eu lírico que está narrando essa situação, mas depois ele vai ceder a voz narrativa para Niterói, para a própria mãe índia, né? E daí então, a partir desse momento, esse eu lírico ele vai se reconhecer enquanto filho dessa mãe, né? Então perceba que há essa identificação e há essa ideia de que o índio, a figura do índio, é a mãe de todos os brasileiros, porque há um determinado momento do poema em que há uma identificação ali na figura dessa mulher indígena como a mãe de todos, né? Como a mãe até do próprio eu lírico. O que remete a uma ideia, como eu disse para vocês, da Índia enquanto do indianismo enquanto figura central dentro da história do Brasil, porque é justamente na figura do índio que se entende essa ideia das raízes do país. Pois bem, e o filho morto é o tal lá do Bernardino, claro. Então perceba que trata-se de uma Índia batizada. A Niterói é uma Índia que foi batizada. Então há essa ideia de uma construção de uma identidade entre duas culturas, porque há também dentro do poema uma série de elementos que remetem ao universo católico e tal. Então perceba que há dentro desse livro, desse poema do Firmino,
dois pontos que são basilares dentro da construção do universo romântico. De um lado a religiosidade e do outro a questão da figura do índio, a questão do indianismo. Mas o cara sumiu, né? O Firmino, ele publica esse livro e depois ele some, justamente porque ele é substituído, digamos assim, pela figura do Gonçalves Dias, que vai ser o cara de quem nós vamos falar na semana que vem, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Por quê? Porque eu vou querer ler os poemas do Gonçalves Dias e tal. Então perceba que, por não ter publicado nenhum livro e por conta do aparecimento do Gonçalves Dias, o Firmino, apesar de sua importância dentro da literatura romântica, ele acaba ficando marginal, ele acaba sendo uma figura um pouco marginal dentro desse cânone romântico da nossa literatura. Então no vídeo que vem esse vídeo foi um vídeo mais curtinho só para poder falar dessas questões todas do aparecimento do Firmino, que ele não pode ficar de fora dentro dessa jogada. Então a partir do vídeo que vem a gente vai falar um pouquinho da figura do Gonçalves Dias e de como que ele, digamos, consolida o indianismo dentro da poesia romântica. Ainda que o universo indianista do Gonçalves Dias seja um universo muito pequeno. Dos mais de 500 poemas que são atribuídos a ele, apenas 14 até agora tratam do universo indígena. Mas ainda assim é justamente com esses 14 poemas que o Gonçalves Dias vai consolidar esse americanismo dentro da nossa literatura. Mas isso é um assunto para outro pôr do sol, como diria lá o Fofão. Não é? Então, no vídeo que vem a gente vai tratar um pouquinho mais do aparecimento do Gonçalves Dias e de como se dá essa consolidação do indianismo na literatura brasileira, certo? Na poesia romântica brasileira, certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!